Aleluia! Seja muito bem-vindo na live Abundantemente Mais, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas abundantes para fazer na sua vida, na sua casa, na sua história. Com certeza, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, Deus vai ministrar ao seu coração hoje de uma forma especial. E hoje nós vamos falar desse Deus abundante para curar. Eu quero dar boa noite a todos vocês aí que estão entrando aí e dizer que de fato Deus te trouxe aqui. Com certeza Deus te colocou nessa live hoje para ministrar fé ao seu coração. Porque Deus é um Deus que fala conosco quando nós ouvimos a palavra. E quando nós ouvimos a palavra, a fé é gerada. E quando a fé é gerada, então milagres acontecem. E eu tenho certeza que hoje é o dia de milagres. E eu queria te pedir para que você agora mesmo encaminhasse essa live aqui para outras pessoas, para que elas recebam da parte de Deus também, porque nós vamos falar de cura. Hoje nós vamos falar de cura, Deus que cura. Eu tenho certeza que essas pessoas vão ser curadas no poder do nome do Senhor Jesus. Essa é a fé que temos. Aí agora mesmo, encaminha aí, aleluia, e vamos lá, porque Deus vai fazer milagres hoje. Quantos estão preparados para receber milagres aí? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Deus é um Deus de milagres. Então, Ele é abundante para curar os enfermos, né? Uma das coisas que Jesus mais fez foi curar os enfermos e expulsar demônios. Em todo o ministério de Jesus, nós vemos cura, nós vemos milagres extraordinários. Não foi apenas para aquele tempo, né? Mas com certeza é para nós hoje, porque nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, aleluia. E hoje eu tenho um amigo muito especial comigo aqui, o pastor Cláudio Lízias, um amigo já de longas datas, com certeza aí já há uns 34 anos, que eu até falei dele na live, e hoje ele vai orar conosco no final, vai liberar uma palavra de vida e de bênção sobre as nossas vidas. Então prepare-se que daqui a pouco o pastor Cláudio, eu vou chamar ele, e ele vai falar conosco e vai ministrar uma oração poderosa aqui para nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tem expectativa, hein? Vai ser poderoso. Então a profecia de Isaías 53 deixa bem claro que o propósito de Deus, de fato, é trazer cura aos enfermos. A Bíblia diz lá em Isaías 53, 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, olha a promessa, fomos sarados. Essa é a garantia de que cremos que Deus cura, que Deus sara, que Deus faz milagres. Então Jesus levou a nossa enfermidade, as nossas dores, para que nós pudéssemos então receber a cura, para que nós pudéssemos receber um milagre. Então o alvo de Deus não é apenas nos dar a vida eterna. Claro, esse é o maior dos presentes, ter a vida eterna, mas com certeza a cura faz parte das promessas de Deus sobre as nossas vidas, é algo poderoso, e eu creio que você vai receber curas e milagres hoje, e aquele que você orar também, com certeza vai receber a cura, essa fé que nós temos, por isso que nós oramos, por isso que nós declaramos, não é? Então nós vemos Jesus curando toda sorte de enfermidades. Então ele curou a sogra de Pedro que estava com febre, né? Como também trouxe vista aos cegos. Então de uma simples, talvez, febre ali, para algo mais sério, nós vemos Jesus trazendo a cura, né? Trouxe essa cura ao cego de Jericó, né? Não importa o tamanho da enfermidade, seja qual ela for, nós cremos que Deus é poderoso para fazer milagres ainda hoje. E olha, irmãos, essa tarde eu estava orando por essa live, porque eu quero mais da manifestação de Deus. Eu quero ver a cura de Deus. Eu não quero apenas pregar, eu quero ver. Eu quero ver com os meus olhos as coisas invisíveis se tornarem visíveis na nossa vida.
Então, se você tem uma enfermidade, eu quero declarar, enquanto nós pregamos, enquanto nós compartilhamos aqui, você vai ver a cura de Deus te envolver. Se agora você entrou nessa live com alguma dor, eu quero declarar que essa dor vai desaparecer em nome do Senhor Jesus e você vai testemunhar do milagre instantâneo em o nome do Senhor Jesus. Então, por onde Jesus passava, muitos eram curados, muitos eram libertos, né, de espíritos malignos. Em nome de Jesus, também quero declarar que você que talvez está sofrendo ataques malignos, quero declarar que você vai ser livre de todos eles, em nome do Senhor Jesus. Marcos 1, 32 e 34 diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Todavia, toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então veja, Jesus fez muitas curas. Jesus fez muitas libertações. Uau! Então se Jesus fez, e Jesus está em nós, e Jesus está conosco, então nós também temos que ver esses milagres se manifestando, e hoje é o dia que o Senhor fez, e a gente vê aqui a abundância de cura, abundância de libertação. Lá em Marcos 3, versículo 10 diz assim: pois curava a muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para tocar. Veja, então as pessoas iam até ele, porque se ele tocasse em Jesus, eles seriam curados. Olha, então a fé deles era tamanha naquilo que Cristo poderia fazer, naquilo que Jesus poderia fazer, que eles sabiam que de Jesus fluía poder. Irmãos, se hoje nós estamos em Cristo, nós também temos que ver essa realidade ser viva no nosso meio. Sabe, temos que ver mais a manifestação de Deus de uma forma mais poderosa, mais intensa. Então eu creio que nesses dias que você está ouvindo a palavra, com certeza a fé tem sido gerada no seu coração por esse desejo, por ver mais de Deus, por ver mais da manifestação de Deus, por ver mais cura, por ver mais milagres, por ver mais da unção e da vida do Senhor operando milagres, né? E era interessante que não havia uma maneira única de Jesus curar, né? Havia várias maneiras, né? Então, em alguns momentos, Jesus colocava as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Hoje mesmo, eu não posso colocar as mãos sobre você, né, para você receber a cura, mas eu posso declarar uma palavra. O pastor Cláudio vai liberar uma palavra de cura sobre a sua vida. Então, veja, eu tenho certeza de que Deus, ele na sua multiforme sabedoria, ele faz milagres como ele bem entende. Então veja, para alguns Jesus impõe as mãos, para outros, como aquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada, né? Ela decidiu apenas tocar em Jesus, e ela ainda dizia: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Veja, é muito poderoso quando a fé entra no coração. Veja, deixa eu abrir um parênteses sobre essa mulher, né? Ela ouviu que Jesus estava fazendo milagres. Ela estava padecendo uma enfermidade por 12 anos. Certamente uma enfermidade muito terrível para as mulheres, né? Um fluxo ininterrupto. Então veja, ela passou por vários médicos, gastou todo o seu dinheiro com médicos, mas nada resolvia. Ouviu falar que Jesus curava. E aí então ela começou a dizer: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Veja, ela ouviu e depois ela falou. Então quando nós estamos dizendo aqui, é porque é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Primeiro você crê, depois você fala. Então hoje eu estou falando para você, você vai ser curado em nome de Jesus. Porque eu creio nisso. Eu creio em cura. Eu creio que Deus faz milagres. Ah, pastor, mas tem hora que não vê. Tem hora que não vê, mas isso não me impede de continuar crendo que Deus faz milagres. Eu continuo crendo, mesmo se eu não vi ainda. Entende? Então nós continuamos crendo, nós continuamos declarando que Jesus cura. Então alguns Jesus tocou, outras tocaram nas vestes de Jesus. Teve cura, que Jesus foi até a casa da pessoa, como foi lá na casa da sogra de Pedro, e ali ele curou, ou seja, foi uma oportunidade. Na outra, ela nem precisou ir na casa da outra pessoa, né? O centurião falou assim: não sou digno de receber o Senhor na minha casa, que mande apenas uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Veja, uma palavra foi suficiente. Uau! Então para alguns Jesus foi até na casa, para outros Jesus não precisou ir na casa. Então, nós estamos um pouco distantes agora. Inclusive, agora eu estou em Atlanta. Mas eu quero dizer para vocês,
você aí, onde você está, pela fé, você pode receber. Uma palavra de cura sobre a sua vida, né? Aquela mulher que teve a sua filha sendo liberta, ela apenas argumentou com Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas. Então eu creio que as migalhas são suficientes. E aí Jesus falou, nossa, não vi fé desse tamanho, né, Israel? E também para o centurião, que apenas falou, eu dou ordens para os meus servos e eles fazem o que eu falo. Então veja, ele entendeu a autoridade da palavra. Você precisa entender a autoridade da palavra. A palavra já está liberada. Jesus já te curou em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Né? Outros foram curados porque os amigos levaram Jesus até a casa, levaram o paralítico até a casa onde ele estava, desceram pelo telhado e vocês sabem da história maravilhosa de cura que aquele coxo veio a andar, coisa extraordinária, né? Então o outro foi curado porque gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, tem misericórdia, tem misericórdia. Veja, o grito dele foi o canal pelo qual a fé se manifestou e o milagre aconteceu, né? Então, o Fábio acabou de escrever que esses sinais seguirão os que creem, é verdade. Então, esses sinais têm que nos acompanhar. Então, temos que ver mais dos milagres de Deus nas nossas vidas, né? Então, eu creio que Jesus, ele quer curar, né? Até mesmo os discípulos em Atos tiveram experiências poderosas, né? Pedro mesmo, ele falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele paralítico veio a andar, coisa extraordinária, né? A Bíblia diz que as pessoas ficavam aonde os apóstolos iam passar, onde Pedro ia passar, para que até a sombra dele projetasse neles e eles seriam curados. Que coisa extraordinária. Imagina, né? Não sei se você está vendo minha sombra ali atrás. Imagina, minha sombra passa e cura. E a Bíblia diz também que o lenço de Paulo, né? Leva esse lenço aqui e põe nele e vai ser curado. Uau! Que coisa extraordinária. Então, aquilo que aconteceu na Bíblia é para testemunho nosso da fé de que hoje nós podemos sim também experimentar de milagres. Deus pode e quer fazer milagres nas nossas vidas. Deus quer te curar. Deus ama fazer milagres. Em nome de Jesus. E se você continuar me ouvindo nesses próximos dias, eu vou continuar falando que Deus quer fazer grandes milagres, porque Ele é poderoso, né? E Ele mesmo disse para os discípulos, depois escolheu os 12 discípulos, olha o que Ele disse a eles: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Uau! Então, Deus nos deu de graça. Então, nós damos, nós oramos, nós cremos, nós profetizamos, nós curamos os enfermos. Aleluia! Essa é a nossa missão, né? A Bíblia diz, lá em Marcos 16, quando Jesus está subindo aos céus, antes disso, ele deixa a missão para os discípulos. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, aleluia, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Veja, hoje eu estou liberando a palavra. Eu estou pregando o evangelho. Eu não estou pregando o meu evangelho. Não estou pregando a minha palavra. Eu estou pregando a Bíblia. Estou pregando o que a Bíblia diz. Então veja, e onde eles pregavam, o Senhor cooperava com eles. E ainda confirmava a palavra por meio de sinais. Irmãos, tem que ter cura hoje. Sabe por que tem que ter cura hoje? Você vai me testemunhar? Porque eu não estou pregando a minha palavra. Eu estou pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a palavra era confirmada por meio de sinais. Então veja, eu creio que vai ter sinais hoje para mostrar que a palavra é a verdade. Que a palavra é viva. Que a palavra de fato se cumpre nas nossas vidas. De uma forma especial, de uma forma tremenda. Essa é a fé que eu tenho com você hoje, que vai receber esse milagre em nome do Senhor Jesus.
Algum tempo atrás, eu estava no culto, chegando no culto, uma senhora, uma irmã da igreja, chegou, pastor, estou muito alegre, muito alegre. Eu falei, o que foi, minha irmã? E ela chama Roseli. E ela falou assim, pastor, na última vigília, você orou por mim e eu caí no chão. Mas quando eu me levantei, eu não tinha mais dor nas minhas costas, eu tinha que fazer uma cirurgia. Mas agora eu não sinto mais nada, eu consigo agachar, eu consigo pular. Alguma coisa aconteceu. Eu fui curada ali. Veja, no momento, nós estávamos apenas orando. Então veja, eu não sou a fonte, eu sou apenas o canal. Eu fui apenas o canal. E eu quero dizer, você também vai ser o canal. Sabe, quando você encontrar alguém enfermo do seu lado, sabe, já ore por ele. Declare a unção e a vida de Deus sobre a vida dele. Eu me lembro numa vigília também, e eu tinha acabado de chegar ali na vigília, um amigo meu falou assim, nossa, tô com uma dor de cabeça. Na hora eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, toda dor de cabeça sai em nome de Jesus. Aí ele voltou, virou para mim assustado, falou assim, nossa, saiu. A fé faz coisas extraordinárias. Sabe, eu já vi Deus movendo e operando milagres extraordinários, curas extraordinárias. E eu creio também que vai acontecer com você. Eu me lembro do encontro, né? Uma pessoa, eu senti no coração de que tinha uma pessoa ali com câncer. E eu pedia para os líderes, para a liderança, falar o que eles estavam sentindo no coração, que Deus queria curar. Mas naquela hora, eu confesso para vocês, eu fui meio incrédulo. Eu não quis falar. Eu percebi que tinha alguém com câncer ali. Mas sabe quando a gente dá uma olhada assim, naturalmente, assim, a gente fica pensando, parece que não tem, né? Não estaria talvez aqui, né? Mas quando eu não falei, um outro irmão falou, alguém está aqui com câncer? E não é de verdade, não é de ver que tinha alguém? E aquela pessoa foi curada. Ela tinha vindo de outro lugar, de outro estado, para Goiânia, e ia fazer um tratamento. Mas ali foi curado. Milagre. Nós somos, às vezes, falhas, somos, às vezes, incrédulos, mas quando a gente crê, quando a gente ouve a palavra e crê, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem, eis que vai acontecer com você, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio que você vai receber de uma maneira poderosa, porque a fé move o braço de Deus para operar milagres. Então, se ele fez no passado, ele continua fazendo e quer fazer nas nossas vidas hoje. Nós temos que crer, nós temos que posicionar e, de fato, acreditar que Deus pode e vai nos curar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu convidar aqui o meu grande amigo Cláudio Lísias, querido, amigo de muitos anos, vai orar conosco, vai liberar uma palavra de vida sobre nós. Não sei se ele já... Aleluia. Só virar aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. Peraí. Aí. Meu amigo Cláudio Lísias. E aí, pastor Marcos Nogueira, como é que tá as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem. Feliz em te ver. Aleluia. Igualmente. Até que fim aparecia aí, eu acho que alguns vai lembrar da história, né? Do amigo que defendia aí quando era jovem. Adolescente, né? Quando a gente era adolescente. Não tem muito tempo isso, né? Isso, quem ouviu as lives para trás ou as minhas pregações já sabe. Está escrito também nos meus livros, né? O meu amigo maior do que eu. Olha, e ele continua maior do que eu. Viu, gente? Já era grande, ele ficou maior do que eu. Quem me conhece sabe meu tamanho, ele é maior. E é bom ter amigos maiores que você, porque na hora da necessidade, são eles que nos guardam. Deus usa. Verdade. E, pastor, que alegria recebê-lo. Você é um grande amigo, um grande homem de Deus, um grande pastor, né? Pode ter certeza, eu já te conheço há algum tempo. São aí 34 anos, né? E que a gente já tem uma amizade e crescemos juntos na fé cristã. E estamos aqui perseverando nessa obra e cremos em milagres, né, pastor? É verdade. É preciso
precioso, muito bom estar aí participando com você dessa live. Essas lives suas são preciosas demais, né? Cada dia é uma mensagem poderosa da parte de Deus, e hoje essa mensagem que é relacionada à cura é muito precioso, pastor Marcos. Eu estava lendo o capítulo, né? E uma das frases que você colocou que é muito verdadeiro é a questão de que Deus, ele não quer apenas te salvar relacionado a não ir para o inferno, né? Não é apenas dar a vida eterna, que já é uma grande bênção, né? Você ter a vida eterna, você realmente não está afastado de Deus de forma eterna, né? Mas ele quer te dar uma vida abundante, porque Jesus também falou isso, né? No seu evangelho de João 10:10, ele fala isso, né? Dessa vida abundante. E eu acredito que essa vida abundante é ter saúde, é ser curado, né? Então, é muito precioso isso. E a base, toda vez quando eu vou orar com alguém, é justamente essa que você falou no início aí, que é Isaías 53, né? Que eu acho poderoso, quando ele fala que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E eu acredito que essa dor, ela não é só da parte física, mas também é relacionado à parte também da nossa alma. Quantas pessoas estão doentes na alma, né, com depressão, com uma tristeza profunda, né? Eu acho que você deve lembrar que chegou a ter uma síndrome do pânico, né? Que realmente era uma coisa tão terrível que eu não sabia, médico eu não sabia controlar, medicamento não sabia controlar, a sensação da morte, né, era terrível, que a síndrome do pânico é um tipo de depressão, né? E eu segui, realmente, decidi a não conviver com isso, decidi realmente pela palavra, como você estava falando aqui, decidi declarar a palavra. Então, aí, o que eu fazia? Eu fazia separar uns CDs com as músicas, né, que falava sobre cura, e ao mesmo tempo eu confessava a palavra. E eu falei para Deus, eu não vou tomar medicamento tarja preta, eu não vou conviver com isso. E de fato, eu só tomei uma vez e não tomei mais, porque Deus me curou. Eu literalmente confessava, principalmente Isaías 53, como é a base aí desse dia, né, de que realmente ele me curou, tirou dessa situação, né? Então é muito precioso, e eu sei que talvez aí algumas pessoas devem estar ouvindo, às vezes já passou por isso, ou esteja passando por questão de aflição, né? Passando por essa questão, quero te falar que Deus pode e vai curar a sua vida por causa disso, né? E eu não vou, como é que fala, gastar o seu tempo, mas tem uma parte também tão preciosa. Esses dias a gente saiu da campanha, né, do jejum, e um dos nossos irmãos foram testemunhar algo, né? Ele tinha um câncer, né, muito grave, onde os médicos falavam o seguinte, que não tinha mais o que fazer, né? Aí falavam assim, daqui 3 meses você volta. Mas os médicos falavam isso com o intuito, achando que ele já ia morrer. Aí ele voltava daqui 3 meses e estava ainda vivo, né? Ele falou, mas você está aqui? Eu estava aqui. E o que ele testemunhou, né? Falando que a última palavra é de Deus e não dos médicos. É que um dia, o que a gente decidiu fazer? Aí é onde que tem a importância da gente se congregar, a importância da gente estar conectado com a igreja. A igreja é lugar de cura, é lugar realmente onde a gente recebe a cura da parte de Deus. Aí o que nós fizemos na prática foi o que está escrito em Tiago, no capítulo 5, no verso 13, onde fala assim, ó, alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Alguém está doente, chama o presbítero da igreja e estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Amém. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Aleluia. E a gente leu essa palavra aqui, pastor Marcos, e levei o presbitério mesmo, os presbíteros da igreja, e literalmente esse câncer não voltou, porque na cabeça dos médicos ele ia voltar e a pessoa ia morrer, ia ter mais de um ano que está assim, né? Deus fez essa obra. Então, assim, eu queria falar que a importância de cada um estar conectado na igreja, né? De estar junto com a igreja, porque a igreja é lugar de cura também, né? É lugar de cura. E eu quero então encerrar esse momento aqui e orar, né? Abençoando esse momento tão precioso, falando para os amados ouvintes e aqueles que talvez não, é aqueles que também vão ver, né? Vão ver depois é o que nós encontramos no Salmos 34. Eu achei ele também extraordinário, porque aqui está todas, inclusive da cura. Quando ele aqui fala relacionado a
relacionado aqui no verso 7, que diz assim, ó: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provei e vejam que o Senhor é bom. Amém. Bem-aventurado o que nele se refugia. Tema ao Senhor e vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha que a parte preciosa é essa aqui. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém. Amém. O que eu quero dizer é que um desses bens que não falta chama-se saúde. É verdade. Né? Então, quero falar aqui aos amados ouvintes aí, né, que não vai faltar saúde, vai ter cura para a sua vida. Esse é o bem. Hoje as pessoas pagam caro, faz de tudo para ter saúde, né, para ter cura, mas não alcança. Mas eu quero te falar que você que é filho de Deus, esse bem está disponível para você, como que diz a Escritura Sagrada. Amém. Amém. Então, eu queria deixar essa mensagem, né, para vocês que estão ouvindo, os que já vão ouvir também, né, no futuro aí, de que essa mensagem que vocês terão a cura Aleluia. de Deus, Eu creio. seja sempre conectado à igreja, confie sempre na palavra do Senhor, que Jesus já tomou sobre si realmente as nossas enfermidades e as nossas Amém. dores. Isso Amém. realmente é poderoso da parte do Senhor. Aleluia. Então, nesse momento eu quero orar, então, abençoando, né, e abençoando também a sua vida, pastor, porque realmente a mensagem da palavra de Deus ela é muito importante. Aleluia. Essa palavra que gera fé, né, e gera fé para várias bênçãos, inclusive a cura que é hoje estamos aqui para liberar Aleluia. na vida de todos que estão nos ouvindo, né? Aleluia. Que bênção, pastor. Então, Libera aí. Palavra de vida e de amém. cura. Aleluia. Então vamos orar nesse momento, abençoando cada um dos nossos irmãos que estão aí nos acompanhando. Pai, obrigado por esse dia, por essa live que está acontecendo Amém. nesse momento, ó Deus. Pai, nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, a palavra que cura. Amém. Amém. O Senhor, de fato, já levou sobre si as nossas enfermidades, ó Amém. Pai, Amém. tanto enfermidade física como da nossa alma. Amém. Já livrou de toda dor, de toda aflição, de toda ansiedade, toda angústia que às vezes a enfermidade Amém. traz em nossas Amém. vidas. Nesse momento eu quero colocar cada um dos irmãos que estão aqui e que vão ver depois dessa live, Amém. se por acaso está com alguma enfermidade, ou talvez alguém da família, algum amigo, que nesse momento o teu Espírito possa Amém. tocá-lo Amém. e livrar da dor, Amém. livrar da infecção, Amém. livrar das enfermidades incuráveis É pelo verdade. É homem, verdade. livrar realmente de todo mal nesse momento. Eu peço ao Senhor, opera desse favor, ó Deus, na vida dos meus Amém. irmãos. Amém. Como diz a palavra do Senhor, ó Deus, bem nenhum vai faltar, Amém. inclusive saúde não vai faltar para a vida dos meus Verdade. Não irmãos, ó faltará. Deus. Porque o Senhor, ó Pai, opera realmente a graça sobre a vida Amém. deles. Eles são filhos amados. Amém. E eles realmente têm a bênção do Amém. Senhor, ó Deus. Amém. Pai, e toda vez que eles clamar e crer realmente, eles vão Amém. experimentar dessa bênção. Amém. Vão experimentar da Amém. cura. Em nome de Em nome de Jesus, ó Jesus. Pai. Alcance aqueles que estão muito aflitos nas suas Amém. almas, estão Cura, realmente cura a alma. tristes, depressivas. É verdade. Nesse momento, ó Deus, se eu posso livrar, como uma vez o Senhor me livrou. O Senhor me livrou dessa síndrome do pânico um Amém. dia, Deus, e nunca mais voltou. Assim eu quero clamar por esses que estão Amém. passando por esse momento, que possa receber agora a Amém. paz do Amém. Senhor, Amém. a paz que o Senhor cuida, que o Senhor está com eles, a paz de que realmente que o Senhor os ama, que nada vai mudar, nada do amor do Senhor vai mudar sobre a vida deles, ó Pai. Deus, eu peço ao Senhor nesse momento, e creio e declaro Aleluia. que muitos vão testemunhar da cura que estão Agora, recebendo e da cura que eles estão intercedendo pela vida de famílias, de amigos e parentes amém. nesse momento, e está sendo alcançado. Por isso, ó Deus, eu quero liberar essa bênção e reafirmar, como diz o Evangelho de João 10:10, que o Senhor tem uma vida abundante Amém. para eles. Amém. E essa vida abundante é uma vida com alegria, Amém. é uma vida com saúde, é uma vida com prosperidade, é uma vida cheia da unção e da graça de Deus. Por isso, nós abençoamos nesse momento e abençoamos também a vida do pastor Marcos. Amém. Deus continua usando ele, ó Pai, como ele tem usado através da Escritura, Amém. Deus, através Amém. da mensagem, da palavra do Senhor, através dos livros que o Senhor tem dado para ele, ó Amém. Deus, Amém. através de cada uma dessas lives, que cada pessoa, ao ver, ao estar junto, ó Deus, receba o toque Amém. do Senhor. Amém. Seja abençoado nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia.
Glória a Jesus, gente. Que bênção estar aqui com vocês hoje. Aleluia. Obrigado, meu amigo, meu grande amigo, pastor Cláudio Lises. Daqui uns dias nós vamos estar aí juntos aí. É verdade, é verdade. Eu que te agradeço aí pela oportunidade de estar junto. Tá junto. Vai ser uma grande bênção, vai ser um prazer poder estar perto de você aí e ter um tempo juntos aí. E que Deus possa abençoar cada um que participou dessa live. Amanhã, às Amém. 5h50, Cláudio Lises, eu tenho outra live todos os dias, né? São 100 dias de live. Às 5h50 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 7h50 aí do horário do Brasil. Aí já é mais tarde. E nós vamos até dia 31 de dezembro, todo dia. Para a glória do Olha, que Senhor. bênção. A respeito da graça de Deus, o favor imerecido, e tem sido uma graça muito abundante poder compartilhar muita vida de Deus. Tem sido uma grande bênção. Você é meu convidado. Se você não segue esse pastorzão, eu queria que você seguisse ele aí, ó. Cláudio Liz, vai lá, Obrigado. segue ele. É uma grande bênção, uma igreja muito abençoada, que eu vou lá, em nome de Jesus, em dezembro agora, lá em Goianira, perto de Goiânia. Isso. E é uma igreja muito viva, muito apaixonada por Jesus, porque com certeza está seguindo o exemplo aí desse homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe vocês. Grande abraço. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima.